Continuar adorando ao Senhor, amém? Aleluia. Espírito Santo, precisamos de Ti. Oh, aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito. Oh, aleluia. E ali adorarei. Oh, este é o lugar de adoração ao Senhor, ao Deus do meu amor. Oh, declare: eu navegarei, eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Oh, declara: Espírito Santo, Espírito, oh, desce neste lugar, aleluia, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Oh, Espírito Santo, declara: Espírito Santo, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Oh, aleluia. Vem como em Pentecoste. Oh, pede para Ele encher a tua vida e enche-me de novo. Oh, nós te adoramos. Eu adorarei, eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida. Oh, Ele é o Deus da tua vida. Oh, que te compreende, aleluia, que me compreende. Sem nenhuma explicação. Oh, adore ao Senhor. Declare: eu adorarei. Oh, eu adorarei, Senhor, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Declare: Espírito, Espírito, oh Senhor, que desce como fogo. Adore ao Senhor, igreja. vem como em Pentecostes. O que? E enche-me de novo. Oh, eu adorarei, eu adorarei. Oh, adore ao Senhor, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação.
explicação. Oh, fecha os teus olhos, declare bem forte: eu adorarei. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Oh, cante, 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 sem nenhuma explicação. Declare. Oh, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche de novo. Oh, Senhor, tu estás aqui, Pai. O teu poder, Senhor, a tua graça, Pai, se manifesta nesse lugar, Senhor. Oh, Deus, tu és santo, Pai, tu és maravilhoso, Deus. Derrama, Pai, da tua graça, Senhor, sobre nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. vem como em Pentecoste. Oh, Senhor, nós te adoramos, Pai, nós te louvamos. Comece a aplaudir ao Senhor, comece a aplaudir ao Senhor, comece a aplaudir porque Ele merece. Aplauda ao Senhor, igreja. Oh, Senhor, tu és santo, Pai. Nós te rendemos, Pai, nossas palmas, Senhor. O nosso louvor, Deus. Nós te engrandecemos, Pai, te louvamos, Pai. Porque contigo, Senhor, somos mais, Senhor, mais que vencedores. Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo nesta manhã, neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, igreja. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia, glória a Jesus. Podeis nos assentar, amém? Fique à vontade. Para mim é uma alegria ver de novo essa igreja cheia, amém? Porque Deus, Ele é maravilhoso, esse é o lugar da adoração. E desde o início desse culto eu falo que o Senhor, Ele já confirmou a palavra desta manhã. Essa palavra desta manhã, ela tem falado muito sobre Espírito. Vocês prestaram atenção nisso? Espírito, Espírito. E a gente não combina os louvores, amém? Os louvores são aí inspirados por Deus. Cada ministrante escolhe os seus louvores. E nesta manhã Deus já começou falando firme e forte, falando: essa é a mensagem que eu tenho para esta igreja. Essa é a mensagem que eu vou falar com o meu povo, sobre o meu Espírito Santo. Porque a igreja, ela precisa conhecer o seu maior amigo, amém? Nós ouvimos falar, nós sentimos, mas nós às vezes deixamos de ter um relacionamento, uma intimidade maior com o Espírito Santo de Deus. E eu falo para você, meu irmão, é necessário, é preciso que a igreja busque esse relacionamento com o Espírito Santo. E hoje você vai entender o porquê. E quando as pessoas têm uma interpretação diferente disso, elas não conseguem chegar até a Deus, amém? Quando trouxeram a palavra do Senhor, abra comigo no livro de Mateus. Aleluia. Glória a Jesus. Mateus capítulo 12. Essa mensagem ela está bem referenciada, amém? O Senhor me deu bastante versículo para que nós possamos ali aplicar na mensagem, que você possa entender como o Espírito Santo fala conosco dia após dia. Eu vou ler o 12:31, tá? Eu demoro a falar e deixo a irmã pensando aí. Qual o versículo, pastor? Amém? Tenha liberdade, amém? Você está na casa do Pai, amém? Pode sorrir, mesmo você estando com essa máscara. Pode dar glória a Deus, pode glorificar. A cada presença do Espírito Santo, aqui há liberdade, amém? Posso contar com o amém de todos? Amém. Vai dizer assim, 12:31. Portanto eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens.
Mesmo capítulo, versículo 24. Mas os fariseus, está aí? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Amém? Só até aí. Eu quero iniciar essa mensagem, nós já oramos, eu creio que o Senhor ele já está trabalhando. Vou pedir já desculpa antecipadamente para os irmãos, caso eu tenha que tirar o microfone, para fazer isso, porque a semana não passamos muito bem, não era Covid, amém? Agora tudo é Covid, né? Não era Covid, mas era mais mesmo gripe. E nós iniciaremos essa mensagem falando de um assunto pouco falado no meio da igreja. É um assunto que eu estou no Evangelho desde 1997 e é um assunto pouco abordado pelos pastores, pela igreja, porque é um assunto um pouco complexo, né? Eu, por mim, não me arriscaria nem em falar, mas como Deus quer, quando Deus quer mandar, quer falar com a igreja, a gente está aqui para obedecer. Nós, como pastores, amém? Estamos aqui para obedecer a voz de Deus, né? E não são muitos pregadores que costumam abordar esse tema, né? Por quê? Porque quando ele aborda esse tema, a blasfêmia contra o Espírito Santo, dependendo de como ele fala, ele vai sair com fama de juiz da sua mensagem, né? E eu espero não ser o meu caso hoje, nesta manhã, amém? Não sair com fama de juiz diante de vós, né? Diante da igreja, mas que nós possamos nesta manhã ter um aprendizado diferente. E é algo pequeno, é algo curto, é uma mensagem não muito longa, mas acho que é uma mensagem para os dias de hoje necessário. Por quê, pastor? Hoje muitos estão aqui na igreja, mas muitos estão em casa. Muitos até reclamam: por que isso está acontecendo com o mundo? Por que essa pandemia? Senhor, sou teu servo, né? Se coloca lá em cima, diante do altar de Deus. E dependendo de como e do que fala, ele pode acabar pecando contra Deus. Amém? Ele pode acabar saindo da presença de Deus e falando: eu não quero mais servir a esse Deus, né? Como muitos falam, mas Deus sabe a necessidade de todo mundo. Por que ele não resolve o problema? Existe gente cabeludo? Existe o barbeiro? Existe, né? Mas existe gente cabeludo por quê então? Porque não procura o barbeiro. Amém? O barbeiro está ali. Olha aqui. O barbeiro está ali. Mas para que essa pessoa venha ter o cabelo cortado, ela precisa procurar. E as pessoas que sofrem no mundo, para que elas possam ter os seus problemas resolvidos, atendidos, elas precisam procurar ao Senhor. E é isso que muitos não entendem e acabam tomando um caminho diferente. Então nós vamos falar nesta manhã sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém? É um tema, é uma mensagem que não vai ter muito glória, né? Eu imagino. Mas que nós possamos refletir nesta manhã o que Deus vai falar conosco. Eu me lembro ainda quando no início da minha conversão, quando esse assunto, ele foi abordado pela primeira vez comigo. E eu confesso aos irmãos, eu fiquei bem perdido, porque eu não sabia se eu já tinha cometido tal ato. Eu não sabia. Então, mas pastor, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Como nós lemos aqui: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito. Que Espírito? O Espírito de Deus, amém? Esse não será perdoado aos homens, amém? E aquilo parecia para mim muito complexo, muito estranho. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Como entender isso? Eu tenho certeza que nesta manhã nós temos pessoas que também estão agora com esse pensamento, né? Será que foi quando eu falei que eu não quero mais o Senhor como meu Deus? Isso aconteceu, eu não quero mais isso. Geralmente as pessoas falam, né, rudemente com Deus quando perde alguém, quando uma vida se vai. E isso está acontecendo diariamente, amém? Como sempre aconteceu. Com o Covid ou sem o Covid, sempre perdemos pessoas, amém? Existe a correlação de nascimento, né, e de mortalidade. Nasce pessoas, morre pessoas automaticamente. E essas pessoas, elas se irritam, às vezes não conseguem entender ou falar diretamente com Deus de uma forma, como eu vou dizer, carinhosa. Falar: Senhor, obrigado por levar alguém. Não, a pessoa fala: Senhor, por que tu tirou ele ou ela de mim? Por que o Senhor fez isso? E a pessoa se indigna com Deus. E Deus ouve calado. Amém? Porque Ele sabe de todas as coisas. Amém? Nos tempos que nós estamos vivendo, nós não podemos estar com essa dúvida na casa de Deus.
com dúvida se realmente nós estamos servindo, será que nós estamos pecando contra o Espírito, será que eu pequei contra o Espírito e hoje eu estou aqui servindo a Deus? E a gente tem andado com Deus, tem caminhado e talvez tem tido ali, né? Ou agora você está sendo pego de surpresa e fala, nossa pastor, que tema é esse, né? E é difícil nós ouvirmos esse tema na igreja, como eu falei, mas para nós entendermos a blasfêmia contra o Espírito, né? Entendemos que isso é algo pesado para Deus, nós precisamos primeiro entender que quando falamos do Espírito, nós estamos falando de uma pessoa. Amém? Olha para o teu irmão do lado. Pode olhar, sem medo. Isso. Você consegue falar uma coisa feia para ele? Não é para falar, amém? Não é para falar. Nem que ele é feio, ou que ele é bonito, nem nada. Seria uma ofensa, não seria? Por quê? Porque ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa da mesma forma que você é uma pessoa diante de Deus. Amém? E se nós vamos falar de uma pessoa, nós precisamos apontar algumas de suas características, para nós podermos conhecê-lo melhor e assim respeitá-lo como pessoa. Amém? Não só como um vento, não só como uma força, ou como a pomba que desce sobre o nosso Senhor, que desceu sobre o nosso Senhor, ou como fogo, como muitos falam aí. Sim, como tudo isso, sim, mas também como uma pessoa. Amém? A igreja precisa se aproximar do Espírito Santo. E eu falo para vocês, meu irmão, em toda a minha caminhada, se não fosse o Espírito Santo, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui, tudo que eu passei, tudo que eu tive que fugir, amém? Na minha família, correr disso, daquilo, ter que às vezes, muitas vezes, eu peço perdão a Deus por isso, por ter até mentido, só para estar na presença do Senhor, para poder ir em vigílias, para poder estar em cultos. Fiz muito isso na minha adolescência, tinha 14 anos quando isso eu fiz, e peço perdão a Deus. Deus sabe, e eu creio que Deus perdoa, amém? Foi para uma boa causa, né? Eu pedia perdão ao Senhor, Senhor, eu vou ter que falar para minha mãe que eu estava em outro lugar, senão ela não vai deixar mais eu ir. Até quando Deus me deu coragem, eu comecei a falar onde eu estava e teve enfrentamento com a minha mãe. Mas o Espírito Santo, ele me consolava todas as noites, falava, você vai conseguir. Vai chegar a hora que você vai poder ir na minha casa com liberdade, vai chegar a hora que você vai poder sair de casa e falar para onde você vai. E eu acreditava, porque ele me encorajava, amém? Ele conversava comigo, o Espírito de Deus me alertava. E eu separei aqui algumas de suas principais características, para que você entenda que o Espírito Santo, ele não é só uma força, amém? Ele é uma pessoa, e ele está aqui para te auxiliar, amém? Por que muitos sofrem? Porque eles não pedem auxílio para o Espírito Santo de Deus. Mas pastor, eu falo direto com Jesus. Pode falar com o Espírito. O Senhor Jesus mandou, Deus mandou o Espírito exatamente para falar com você, para te, como eu vou dizer, para te orientar, amém? Para te convencer, para convencer o homem do seu pecado, amém? Porque esse é o Espírito que convence o homem do pecado. Não é você, não foi você que um dia se convenceu, eu estou fazendo as coisas erradas, eu vou parar. Não, foi o Espírito de Deus que tocou em você, que pregou para você, que falou por meio de uma pessoa, para que você viesse se arrepender, amém? Você não acordou do nada, sem nunca ter ido a uma igreja e falar, 9 da manhã, hoje eu vou ser crente. É isso que eu vou fazer, vou ser crente hoje, vou para a igreja. Não foi assim. Um convite te foi feito, Deus preparou todo, né, um cenário para que você viesse receber um convite e entrar em alguma igreja. Talvez não aqui em outra igreja. E ali o Espírito começou a falar com você, tocar no teu coração e falar o quanto você é importante. Mas eu estou vivendo no erro. Você é importante. Mas eu erro, eu tenho usado algumas coisas que não agradam a Deus, eu tenho feito algumas coisas. Você é importante para Deus. E o Espírito tem batido nessa tecla e tem te levantado, tem te erguido e falado que você é uma pessoa especial, que você não é esse monstro que o inimigo pinta para você. Amém? O Espírito Santo, ele pensa. Romanos 8, 27. Vou botar a menina para trabalhar hoje, amém? Bastante. Romanos 8, 27. Vai dizer assim: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Neste versículo nós podemos ver a menção ao Espírito Santo, quando ele fala
que ele sabe qual é a intenção do espírito do homem quando ele examina o coração. Então o espírito, ele examina o coração e pelo pensamento, por ele pensar, ele consegue saber a tua intenção. Ele sabe a tua intenção, cada passo que você dá, cada momento que você, cada pessoa que você fala, o que você pensa daquela pessoa, qual a tua intenção, amém? Então nós podemos dizer aqui, a palavra intenção, ela vem do grego, eu vou tentar pronunciar, meu grego está um pouco fraco esse ano, amém? Esse ano só, pronema, acho que é mais ou menos isso, que quer dizer ter propósito, intenção, entendimento. Quando ele fala ali intenção, ele está falando nesse sentido, nessa palavra do grego. Por que os pastores usam grego? Pastor, por que o senhor usa grego? O senhor nem sabe falar grego. Porque a Bíblia ela foi escrita ali, o Novo Testamento, em grego. E algumas palavras, elas perdem o sentido quando são traduzidas. Elas perdem o seu verdadeiro sentido. Então, quando ele fala intenção, ele está falando de uma mente, de um pensamento, né? De ter um entendimento, um propósito, quando ele coloca essa palavra intenção. Então, logo, se esse Espírito tem uma mente, quer dizer que nós podemos perguntar coisas para Ele, e Ele vai poder nos responder. Quer dizer que quando você estiver passando pelo momento mais escuro da tua vida, você fala: Espírito, por que eu estou passando por isso? Me ajuda, o que posso fazer, o que eu devo fazer para sair dessa situação? O Espírito vai poder te responder, amém? Seja por meio de palavra escrita na Bíblia, amém? Por meio de sonhos, como Deus tem falado com muitos aqui, amém? Deus tem falado com sonhos, até comigo, amém? Eu não costumo sonhar muito, mas Deus tem me mostrado sonhos, amém? A minha esposa também, Deus usa bastante em sonhos. O Espírito, ele fala com a igreja, amém? Quando Jesus estava na terra, as pessoas lhe perguntavam, vocês lembram disso? Quando nós lemos os evangelhos, a gente encontra pessoas perguntando para o Senhor Jesus: Senhor, como faço para ter a vida eterna? E o Senhor vai lá e fala: vende tudo o que tem, né? E divide aos pobres. Senhor, posso eu entrar no ventre da minha mãe, Nicodemos? Aí o Senhor olha para ele e fala: está de brincadeira, Nicodemos? Desse tamanho, com a cidade toda, tu não consegue me entender, né? E diz que é o mestre da lei. Ou aquela mulher samaritana que fala: Senhor, onde posso achar dessa água para beber? E o Senhor praticamente se aponta para ela, traz as respostas dos céus, amém? Jesus andou na terra, esclarecendo, trazendo o reino de Deus aos homens, amém? Trazendo essas respostas. O Espírito ali ainda não estava, mas o Senhor ali estava na terra, e o Espírito hoje está aqui, trazendo para nós também resposta, porque ele pensa. O Espírito Santo, ele tem desejo, ele tem vontade, assim como uma pessoa, assim como você tem desejo, você tem vontade. Amém? 1 Coríntios 12, 11. Vamos ver o que diz lá. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo. E Ele as distribui individualmente a cada um como? Quem quer alguma coisa, quem quer tem um sentimento, amém? Ou melhor, quem quer deseja ou tem uma vontade. Então, o Espírito Santo, ele mesmo, nós podemos dizer que ele tem a liberdade de liberar dons aos homens, amém? Esse capítulo de Coríntios, ele vai falar de dons aos homens, e o Espírito, ele dá deliberadamente a quem ele quer. Então ele tem a vontade, amém? Ele escolhe as pessoas para dar um dom de Deus, para que o Senhor possa fazer a sua obra na vida do homem, amém? Ele é quem escolhe. Não, pastor, eu que fui bom, eu que comecei a fazer a obra do Senhor, e aí Deus viu que eu era bom e me deu um dom. Não, o Espírito, lembra aquele som dos corações? Ele sondou e viu que você ia usar aquele dom para o bem. Mas tem pessoas que usam o dom para o mal, mas elas escolhem lá na frente diante de Deus, amém? Não porque nós merecemos, mas porque Ele quer realizar a obra do Senhor. O Espírito Santo, Ele ama, Romanos 15, 30. Romanos 15, 30 vai dizer assim: também nós, porque estamos... É isso mesmo? 15, 30, acho que é. Também nós, porque estamos nos expondo a perigo o tempo todo. Tem mais coisa aí. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo nosso Senhor. Eu acho que está em Coríntios, né? É Romanos. Isso que eu estou vendo que não está casando aqui. Vê para mim Romanos. Amém?
A igreja pode glorificar o Senhor? Amém, Jesus. Agora acho que vai. Recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, fala pelo amor, que se unam a mim, é Paulo falando, amém? Em minha luta, orando a Deus em meu favor. O Espírito Santo, ele nos ama, irmão, verdadeiramente. E Paulo fala pelo amor do Espírito. Eu pergunto para você, quem foi Paulo? O que Paulo fez? Muitas obras. E o que Paulo sofreu? Quantas chibatadas ele levou? Quantas vezes foi levado à praça apanhando? Quantas vezes foi levado ao cárcere? Eu te pergunto, será que um homem na sua condição normal seria preso mais de uma vez? Apanhando na praça, sendo chicoteado, se não tivesse alguém ali falando para ele que o ama, que cuida dele, e que isso vai passar, e que o que Deus tem para ele é muito maior do que o que ele está passando aqui nessa terra. E quando a igreja entende isso, que o que Deus tem para nós no reino dos céus é muito maior e muito melhor do que está aqui nós passando, do que nós estamos passando nessa terra, nós vivemos uma vida melhor. Porque dificuldade todo mundo tem, não é só você. Não, o pastor falou que é para botar o problema no zap, vou botar um livro. Aí o pastor fala, não, é só para cortar. Ah, pastor, tá de brincadeira? Todo mundo tem problemas. Todo mundo passa por problemas, mas nós como cristãos temos que saber o que nos guarda, o que está preparado para nós, que é muito maior do que nós estamos vivendo aqui. Se você não pensar dessa forma, irmão, você vai sofrer muito nessa terra, você vai apanhar muito e vai chorar muito, você vai ter que trocar de travesseiro a cada 1 ano, porque ele vai molhar e aí você não vai aguentar mais dormir com o travesseiro molhado. Você tem que entender que essas coisas nós vamos passar. Paulo passou, Pedro passou, Jesus passou por momentos difíceis, a igreja do Senhor passou por perseguições. O que você passa, você não faz ideia do que é perseguição. E se você for entrar no noticiário, você vai encontrar mais ou menos algumas coisas, algumas perseguições, que ali a mídia esconde e não te mostra a igreja do Senhor sendo perseguido. Se não fosse o amor, o conforto do Espírito Santo, talvez Paulo não teria conseguido fazer o que fez. Amém? Fazer a obra que fez no nome do Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo demonstrou o seu amor, amou a Paulo, cuidou de Paulo em todo momento, na cadeia, das suas feridas e tudo mais. Amém? E o Espírito Santo, ele se alegra, ele como pessoa, tudo isso para você entender, eu estou provando para você que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. O Espírito Santo, ele se alegra. Amém? Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, é um fruto do Espírito, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Então nós podemos ver que a alegria é um fruto do Espírito, e esse fruto, meu irmão, só pode nascer nos galhos conectados à videira verdadeira. Nós somos galhos. Quem é galho conectado ao Senhor? Dá uma glória a Deus. O Espírito Santo também está conectado a Deus, e ele produz frutos de alegria. Você conectado como Deus, você tem que produzir frutos de alegria, amém? E contagiar o teu irmão, contagiar aquele que te procura, aquele que procura uma palavra viva diante de Deus e encontra você. Se a pessoa vir te encontrar um problema e você contar o teu problema para ela, você não ajudou aquela pessoa. Ela vem e fala assim, eu estou passando por uma situação, meu marido não quer lavar a louça, é terrível em casa. Você fala, o teu tá bom, o meu não quer lavar a louça, não quer varrer a casa, não quer arrumar a cama, né? Aí a pessoa fala, nossa, eu vim buscar uma ajuda. Esse é só exemplo, tá? Eu vim buscar uma ajuda e ela vem com 3 problemas ainda. Então tá bom, minha irmã, me conta aí, deixa eu te ajudar. Já vira, né? O cenário vira, ela foi buscar ajuda, já vai te ajudar. E eu vejo a igreja, irmão, todos vocês são como pastores, amém? Eu vejo assim. Todos vocês são como os pastores. Deus te levantou para ajudar pessoas. Nós somos o exército do Senhor Jesus. Você não está aqui só para ser tratado, você já foi tratado, amém? Agora você precisa trazer novas pessoas para serem tratadas pelo Senhor. E muito tempo em minha história de evangelho, eu andei no evangelismo. Quando eu vim para São Paulo, que eu dei uma parada. Mas em meu tempo de evangelho no Maranhão, para quem não sabe, né? Para quem não percebeu o sotaque, sou estrangeiro, amém? Lá nós evangelizávamos direto. E nós tínhamos uma meta. Falava assim, quantas almas você ganhou? E aí, quantas? Nós recrutávamos pessoas para o evangelismo.
né? A nossa meta era trazer a pessoa, tratar e botar ela para trabalhar. A meta da igreja do Senhor tem que ser a mesma coisa. Trazer pessoas, tratar e botar essas pessoas para trabalhar. Até quando você, crente de 10 anos de igreja, vai ficar sendo tratado? Até quando? Vê que eu falei crente de 10 anos, tá? Para não atingir os que estão começando agora. Porque os que estão começando agora estão sendo tratados, estão sendo moldados pelo Senhor. Nós precisamos trabalhar, meu irmão. O mundo está aí fora sofrendo, gritando, chorando, amém? Com medo, desesperado. E nós estamos aqui servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Não porque somos melhores, não, porque o Senhor te escolheu, amém? Te fortaleceu e te fortalece para buscar as almas lá fora. Para apresentar a elas o Espírito Santo. O Espírito Santo vai junto com você e deixa que Ele faz a obra, amém? Deixa que Ele faz a obra. O Espírito Santo, Ele encoraja, amém? Ele consola, como foi falado aqui, Atos 9:31. O Espírito Santo, Ele encoraja. Amém? Vai dizer assim, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Quando ela fala que ela era encorajada pelo Espírito Santo, ele está falando, se você for ler um pouco antes, vai falar que a igreja ela estava perseguida, mas mesmo na perseguição, o Espírito Santo encorajava para que a igreja pudesse continuar crescendo. É como o teu filho, por exemplo, ele tem uma dificuldade com matemática, ele vai te pedir ajuda, falar, pai, eu não sei quanto é 9 vezes 9, aí você fala, eu também não, você não encorajou ele. Pai, eu não consigo fazer essa conta de 1 mais 1. Você fala, filho, se esforça, ou faz isso, ou ele, entendeu? Você não consegue dar uma coragem para ele, mas quando ele fala assim, pai, eu acho que eu não vou conseguir passar. Não, filho, você vai passar sim, vem cá, deixa eu te ensinar. Não, olha, se você for por esse caminho, é assim, é assado, e você vai conseguir, você é um vencedor. Você é um vitorioso. Ele vai começar a pensar, eu sou vitorioso, então eu posso continuar, então eu vou tentar fazer. Tenta fazer isso aqui. Diminui um pouco o grau, depois aumenta, ele vai aprendendo, ele vai tendo coragem, você vai pondo coragem nele de enfrentar, amém? Os perigos da vida, né? Eu não usei briga para não ficar muito chato aqui, por nós sermos cristãos. Mas ali, os desafios, então o Espírito Santo, ele ia encorajando a igreja, falando, vai continuar lutando. Mas nós perdemos 10 pessoas, morreram queimadas, que naquela época eles queimavam os cristãos viravam tochas nas ruas, amém? Pastor, é sério? É sério. Falava, não, isso é pelo amor ao evangelho. E quanto mais eles batiam na igreja, mais a igreja crescia. Quanto mais eles jogavam a igreja para os leões, mais a igreja crescia. Amém? Porque o Espírito Santo, ele ia encorajando. Hoje um lutava, morria, mas ali nascia mais 2 vitoriosos, ia lutando, e a igreja, pela sua vitória, chegou até você hoje, amém? Se a igreja não tivesse lutado, se os cristãos não tivessem lutado, você hoje talvez não teria a palavra de Deus. Mas eles lutaram, foram encorajados pelo Espírito Santo, amém? Ele é que nos encoraja. O Espírito, ele é por excelência, né? O nosso consolador, é aquele que podemos contar a qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento, qualquer situação. Não, pastor, tem meu irmão, mas o teu irmão ele dorme. O Espírito Santo não, ele está acordado dia e noite para te ouvir, para colher as tuas lágrimas e apresentá-las diante de Deus e falar, olha, está chorando de novo. O que nós vamos fazer por ele? Ele é uma pessoa, ele cuida da igreja do Senhor. E o Espírito Santo, ele fala, amém? Ele fala. Hebreus 3, 7, 8 vai falar, nem precisa abrir. Portanto, como diz o Espírito, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu creio que aqui nós estamos diante de pessoas que já ouviram a voz do Espírito Santo de Deus. E o Senhor está falando para você, não endureça o teu coração. Ainda que venha a adversidade, ainda que venha a luta, não endureça o teu coração a respeito do que o Espírito um dia já te falou, que você é um vencedor, que o teu marido, ele vai conseguir vencer, que a tua esposa, ela vai conseguir mudar, que teu filho, ele vai ser um filho melhor, que a hora de você crescer vai chegar. O Espírito Santo já falou para você, você só precisa não endurecer o teu coração para aquilo que o Espírito Santo já falou, amém? Pastor, mas está difícil para todo mundo.
para todo mundo, mas nós temos que se apegar ao Espírito. O Espírito Santo, ele fala conosco, amém? Nós precisamos estar atentos à sua voz. As coisas que o Espírito fala só são discernidas espiritualmente. Então você precisa estar em Espírito para entender o Espírito, amém? Isso é falado para nós. Nós devemos ouvir a voz do Espírito e não como muitos ouvem a voz de outros espíritos. 1 Timóteo 4:1 vai falar assim, que muitos se apostataram da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. De manhã, quando você acorda, 2 espíritos são apresentados diante de você. Um que fala assim, levanta, é hora de ir para a igreja. E o outro que fala, você é louco, é? Tá mó frio, olha que cama quentinha, que delícia, vai de tarde, né? Vai à tarde, te enganando, né? Porque à tarde você já perdeu o ânimo de ir. E o outro fala, não, levanta, vem adorar o Senhor de manhã cedo. O outro fala, olha, sua esposa está ali, ela nem vai hoje, olha, fica ali com ela, faz companhia para ela, seja o homem da casa, né? Está quentinha, está frio, hoje está frio, fica em casa. O espírito enganador, ele não vai se apresentar como inimigo grande e feio para falar, fica em casa. Senão você vai falar, eu vou ficar nada, eu vou sair correndo, né? Ele vai com a voz doce, pega as palavras mais saborosas e fala, quentinho, tá tranquilo, não, fica tranquilo, olha, faz o café da manhã para sua esposa hoje, depois você vai para a igreja, à noite você vai, à noite está mais frio ainda, né? E aí vem o Faustão, ô louco bicho, você hoje vai assistir o Faustão, nem sei se passa mais, passa ainda, nem sei, não, né? Ó, essa é a prova que eu não passa ainda, é a prova que eu não assisto televisão, hein? É pecado, pastor? Não, não é não, eu assisto só Netflix. Então, existem esses espíritos que tentam te enganar, amém? Ele não vem com a cara feia, ele vai manso. A palavra diz que esses espíritos eles se disfarçam, né, de anjos de luz, para enganar os escolhidos de Deus. Por isso a igreja precisa estar apegada com o Espírito Santo. E uma das maiores provas que o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo ele se entristece. Quantos se entristece às vezes aqui? Nossa, tem gente que nunca entristeceu, olha que bonito. Sério, só eu? Vai, eu vou dar a chance de você se redimir perante Deus, tá? Quanto se entristece de vez em quando? De vez em quando. Tá bom. Amém? Às vezes nós nos entristecemos, né? A gente se ira. Mas a palavra diz, irai-vos e não pequeis, não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira, né? Fale com Deus antes de dormir, quando você se irar. Abra o coração com o Espírito. E fala, hoje eu me irei, fiquei bravo, não chamei palavrão, mas por dentro eu pegava fogo, né? De raiva. E Deus vai te tratar, vai te curar. Efésios 4:30 vai dizer assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para a redenção. E aqui nós temos uma das maiores provas que o Espírito Santo ele é uma pessoa, pois se não fosse ele não ficaria triste, amém? Eu fiz a pergunta para você para que você entendesse que a tristeza ela é um sentimento humano. Se nós pegarmos robô, hoje a tecnologia está muito avançada. Ah, pastor, mas eu vi um robô ficando triste outro dia, né? Assisti, o robô estava triste. É tudo linguagem de programação, amém? Eu estudei um tempo programação, então você cria ali uma linha de código para que aquele robô venha a se entristecer ou fazer uma face, né, triste. Mas ele não tem sentimento, amém? Mas hoje o negócio está tão feio que a gente está quase acreditando que tem, tá ou não tá? Eu estou falando aqui, mas eu consigo ver na cabeça de vocês um ponto de interrogação. Pastor, tem certeza? Aquele robô da China, tem certeza que ele não fica triste? Eu vi ele chorar. Espíritos enganadores, lembra? Se você começar a acreditar que o robô tem espírito, você está saindo da essência do evangelho, porque só Deus pode dar um espírito de sentimento aos homens. Então vigia, amém? Então fala, o robô, tem gente com medo, o robô não tem sentimento, amém? Igreja, creia nisso, amém? Senão você sai do que Deus está te ensinando. Então, nós vemos agora que estamos falando de uma pessoa, podemos agora entender que o Espírito conhece muito bem a Deus e a Jesus. Vamos lá? Eu vou entrar na mensagem agora. O
O Espírito Santo, nós comprovamos aqui que ele é uma pessoa. Então, se ele é uma pessoa, ele habitava na criação do mundo, amém? Façamos o homem à nossa imagem. Deus, Jesus e Espírito falando. Façamos o homem. Então, o Espírito conhece muito bem a Deus, muito bem a Jesus Cristo. E agora nós precisamos saber por que Deus enviou o seu Espírito ao mundo. Precisamos saber por que Deus enviou o seu Espírito ao mundo. Então, vamos lá. Quero que você viaje comigo um pouco, amém? Não na maionese, amém? Mas no Evangelho. Deus criou o mundo, amém? E do alto ele fazia o controle. E no fim das tardes ele visitava o homem, a mulher, e pegava o relatório, né? E aí, Adão, como foi? A lavoura, trabalhou muito? Trabalhei, Senhor. E Eva, como foi? Ah, foi bem, Senhor. Hoje o Adão me ensinou uma receita nova. O Adão me ensinou a cozinhar. Foi ou não foi? Não, pastor, Eva já sabia cozinhar. Pastor, onde está escrito isso? Irmãos, quem chegou primeiro? Adão. Adão comia? Então Adão vai ter que se virar para cozinhar, certo? Se Eva chegou depois, quem vai ensinar o outro a cozinhar? Entende agora porque que teu marido cozinha melhor do que você? Entende agora porque teu marido não cozinha? Todo mundo, é verdade. Amém? Então Deus tomava esse relatório, Deus cuidava ali de Adão e de Eva, amém? Mesmo assim, ele criando a terra e no final vindo visitar, eles desobedeceram a Deus. Eles caíram em desobediência. Por quê? Porque eles tinham o livre arbítrio. Lembra que eu falei do robô? Deus não criou o robô. O robô não tem sentimento. Amém? Deus não criou o homem como se fosse um robô. Senão ele apertaria um botão e falava me ame, como diz Juliano, só me ame, né? E todos amariam a Deus, mas não é, você tem um livre arbítrio. Então, Deus vai pensar, bom, eu visitando no final da tarde não deu certo, vou fazer algo diferente. Vou mandar meu filho para habitar no meio dos homens. Vou olhar de perto, passar o dia com eles, amém? Então Deus manda o seu filho no meio dos homens. E o seu filho, chamado Jesus, como nós conhecemos, passa a habitar no meio dos homens, amém? Todos conhecem essa história? Ele passa a habitar no meio dos homens e ali ele passa a operar milagres. Dá vista ao cego, faz surdo ouvir, faz coxo andar. Realiza milagres, amém? Traz respostas do céu aos homens, porque ele também conhece as coisas do céu, amém? Traz respostas do céu aos homens, mas pela sua forma humana ele não consegue estar em todos os lugares. Quando Deus falou isso comigo, eu falei, Senhor, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Jesus pregava aqui, né? Mas ele não conseguia pregar ao mesmo tempo lá no outro lado. Ele não conseguia estar em todos os lugares devido à sua forma humana, amém? Pastor, mas e aí, e agora? Isso, irmãos, era um obstáculo, porque Deus precisava ou precisa alcançar todos os homens, para que nenhum seja tomado por inocente, amém? Quando o Senhor falar, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas Senhor, nem ouvi falar de quem é o Senhor. Então todos ouvirão, a palavra de Deus diz que todos ouvirão falar de Deus, para que quando o Senhor falar, não seja injusto, porque o Senhor, Ele é justo, Ele é justiça. Então Jesus falou, olha, eu não posso estar em todo lugar ao mesmo tempo, para alcançar toda a humanidade. Então vem a brilhante ideia de Deus, porque Deus, Ele não toma conselho, amém? O meu Deus, ninguém ensina Ele, Ele sabe de todas as coisas. Então vem a brilhante ideia de mandar alguém com poder para operar milagres, porque era necessário, consciência de todo o assunto celestial, conhecimento de todo assunto celestial para ensinar aos homens sobre os reinos, amém? Sobre o reino dos céus, com dons para dá-los a quem quiser, se lembra? Dá o dom a quem quiser, e que poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, para conscientizar o mundo do pecado, para assim o homem ser salvo, amém? Deus manda o seu Espírito, porque Ele pode fazer tudo. Pastor, e eu pensava que Deus era o maior. Deus é o maior, amém? O Espírito consegue ensinar, consegue vigiar, consegue mudar o pensamento do homem,
né? Se conscientizar do pecado. Distribui dons. Opera milagres, né? Nós podemos dizer isso. E pode estar em todo lugar. Eu estou pregando aqui pelo Espírito. Do outro lado tem outro pastor pregando pelo Espírito. Do outro lado do mundo tem pastores pregando pelo Espírito. Então ele está em todo lugar com a missão de conscientizar o homem que a salvação, ela é para todos, que o Senhor está de braços abertos esperando a sua igreja. Amém? Consegue entender a força do Espírito e por que Deus se ira quando a pessoa blasfema contra o seu Espírito? Deus manda o Espírito Santo aos homens para salvá-los, para conscientizar o homem. Foi o Espírito que te conscientizou de estar hoje aqui para adorar o Senhor. Foi o Espírito que falou para você, olha, com Covid ou sem Covid, vai lá, eu já estou te guardando. Foi Ele que colocou no teu coração, pode ir que nada vai acontecer com você. Não foi o pastor, não foi o pastor Jean, não foi o pastor Marcelo, não foi o pastor Marcelo, não foi o pastor Valmir, não foi o pastor Luciano. Amém? Não foi o ministro de louvor, foi o Espírito Santo que falou no seu coração. E é por isso, meu irmão, que o Senhor ele não perdoa essa blasfêmia contra o seu Espírito. Já indo para o final, a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas o que realmente é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? O que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo? É a rejeição contínua, né? Consequente, né? Contínua, do testemunho do Espírito, que o Espírito Santo dá de Jesus. Por quê? Quem convence o homem é o Espírito. E o que ele fala para você? Jesus morreu por você. Se você recusar isso uma vez, beleza. Recusar duas. Mas se a pessoa recusar continuamente, ela está blasfemando, ela não está acreditando na obra que o Espírito Santo está pregando para ela com relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ela não está crendo. Então isso, nós iniciamos aí, né, um conhecimento sobre a blasfêmia, a rejeição contínua da palavra, da obra, amém? De convencer o homem do pecado. A pessoa fala, não, quem está convencendo esse cara não é o Espírito, não é o Espírito que convence esse homem de pecado nenhum, isso não existe. Pessoas que não creem em Deus, né? Não existe esse Espírito. Então ele começa a entrar em um caminho de blasfêmia, ainda não é uma blasfêmia, mas ele começa a entrar em um caminho de blasfêmia. Aquele que rejeita a voz do Espírito se opõe a ela, ele afasta de si a única chance de ser salvo. Por quê? Porque quem convence o homem é o Espírito. Se você afasta o Espírito de você, por você rejeitar tudo que o Espírito fala, como é que você vai ser salvo? Como é que o teu coração vai entender que você vivia no pecado? Porque a gente só procura Deus quando a gente entende, amém? Que nós estávamos fazendo algo errado, ou que alguma coisa não estava certa em nossa vida, um sofrimento ou coisa assim, amém? Eu procurei o Senhor quando eu me conscientizei de que eu precisava dele e que eu vivia no pecado. Eu tinha 14 anos e tinha essa consciência, eu tinha muito medo de morrer, tinha muito medo, eu falava, meu Deus, eu vou morrer, eu tinha medo demais da morte. Com 10 anos eu chorava com medo da morte, e com 14 anos quando eu fui à igreja, o Senhor falou, eu tenho vida para você. Eu tenho vida com abundância. E se você morrer neste mundo, eu tenho uma vida para você no outro mundo. E foi aquilo que me confortou. Foi aquilo que falou comigo. O Senhor falou, eu já morri por você aqui para te dar vida lá do outro lado. E aquilo me fez aceitar o Senhor Jesus. Amém? Mas pastor, rapidamente eu vou citar para vocês. Pastor, como eu posso saber se eu já pequei contra o Espírito Santo? Alguém se fez essa pergunta agora? Será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Será que eu falei alguma coisa no momento de raiva? E eu falei, quer saber, esse negócio não existe, ou coisa assim, dependendo das palavras que a gente utiliza. Amém? Pastor, como eu vou saber? Será que eu afastei esse único recurso de mim? Estou vindo na igreja só por vir? Né? Rapidamente eu vou citar alguns passos, né, que levam o homem à blasfêmia, e você vai tentar se identificar, para nós já irmos para o final. Primeiro passo, entristecer o Espírito Santo. Lembra de Efésios 4:30? Não entristeçais o Espírito Santo, né? Entristecer o Espírito Santo é o primeiro passo. E Deus sabe como que você entristece. Eu não sou o que eu vou falar para você. Você sabe quando você entristece o Espírito Santo. Quando Ele fala para você fazer uma coisa e você não faz. Ele fala, não faz isso, você vai lá e faz. Você desobedece a Ele. Você está entristecendo. É um começo, amém? Você começa a fazer isso continuamente.
continuamente. Às vezes a gente fala assim: Senhor, me perdoa por esse pecado. Aí na outra semana você está com o mesmo pecado. Senhor, me perdoa de novo por esse pecado. Aí depois na outra semana de novo: me perdoa, Senhor, de novo por esse pecado, né? Já está virando uma palhaçada já. E a gente faz isso, mas é um pecado. Mas aqui quando você entristece, você vai magoando, você vai entristecendo o Espírito Santo, amém? E isso de uma forma contínua vai te levar a uma resistência. Porque é como se você não respeitasse mais Ele. Você vai resistir ao Espírito. Ele vai falar e você vai falar: não, não é assim. Não, é do meu jeito. Não, isso aqui só vai crescer se fizer assim. Mas o Espírito está falando que é dessa forma. Não, você começa a lutar contra a vontade do Espírito Santo. Você começa a ter essa resistência. E resistir ao Espírito te leva ao apagamento dele dentro de você. Você começa a apagar o Espírito, o fogo do Espírito que estava dentro de você. Amém? E isso não pode acontecer. A gente não pode apagar esse fogo. 1 Tessalonicenses 5,19 vai dizer: não extingais ou não apagueis o Espírito. Mais ou menos isso. A gente não pode apagar esse Espírito. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te trouxe para adorar o Senhor. Nós não podemos apagar esse Espírito. O grupo de louvor já vai se preparando para subir, amém? Apagar o Espírito te leva ao endurecimento. Aí está complicado. Quando endurecer, a gente fala assim: esse homem tem um coração duro. Irmão, não queira conhecer uma pessoa de coração duro, amém? A gente fala isso, mas a gente não tem noção do que é uma pessoa de coração duro, amém? Pior que o coração duro, só o coração de mola, que é aquele que a palavra entra e sai de novo, né? Ela entra e sai de novo. A pessoa aceita, só quando você está lá, quando você sai, ela, que nada, a palavra sai. O endurecimento é a pior coisa, porque o endurecimento do coração, se o coração estiver endurecido, meu irmão, para as coisas de Deus, amém? As pessoas te falarão do Evangelho, do Espírito, do que Deus tem para você, e você não vai aceitar, né? E você não conseguirá aceitar, e você vai entrar por caminhos que o Senhor não escolheu para você. Você vai trilhar o seu próprio caminho, não vai ouvir o caminho do Espírito Santo, porque nós estamos aqui, porque o Espírito Santo nos mostrou um caminho nesta manhã, amém? Você vai sair daqui andando pelo caminho que o Espírito Santo te mostrou, amém? Quando a pessoa está com o coração totalmente endurecido, ela começa a falar que o bom é mal e que o mal é bom. E aí é onde mora o perigo. Isaías 5:20 vai falar: ai, é ai mesmo, ai daquele que diz que o mal é bom e que o bom é mal, ou que o amargo é doce e o doce é amargo. Irmãos, se você já leu o livro de Isaías, quando ele começa a falar ai, é um capítulo inteiro: ai daquele, né? Então nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado quando falamos com o Espírito para não magoá-lo, amém? Trate o Espírito Santo como uma pessoa. Ele é uma pessoa e ele se entristece. Ele se entristece. Quando o homem chega a esse ponto de endurecimento, o Espírito não contenderá mais com ele, para fazê-lo entender que o Senhor Jesus é o seu Salvador. Ele não vai mais contender. Quando o homem está duro, ele fala: olha, não quero mais ouvir a palavra. O Espírito Santo ele vai se afastar. Pastor, pode isso? Está escrito, amém? Gênesis 6:3. Gênesis 6:3 vai falar que o Senhor, Deus fala que o seu Espírito não contenderá mais com o homem, porque os homens começaram a entrar em uma ladeira de pecados, amém? As filhas dos homens começaram a se deitar com os filhos de Deus, né? Supostos anjos. E aqui estou eu de novo nos anaquins, né? Nos gigantes. E ali Deus fala: não, meu Espírito não contenderá mais, eu não vou mais tentar fazer eles entender que eles precisam me adorar e não pecar mais. Não vou mais fazer isso, vou tirar os anos de vida deles. Então passarão os homens a viver apenas 120 anos. A gente podia viver muito mais anos, amém? Você, irmão, podia chegar a 500 anos como Noé, amém? A 900 anos como Matusalém. É ano demais, né? nem sei se eu queria viver isso tudo aqui na terra, que eu já quero ir para o céu, morar com o Senhor. Lá é muito melhor, amém? Então quando o Espírito não contende mais com o homem, quer dizer que ele já chegou ao fim, amém? Pastor, e como eu sei se já pequei contra o Espírito Santo de Deus, né? Irmão, fique tranquilo. Quem pecou contra o Espírito Santo de Deus jamais estaria aqui buscando a Ele.
jamais estaria aqui buscando. Quem pecou contra o Espírito Santo, ele não procura servir a Deus. Amém? E existe um momento também da ignorância, que o Senhor perdoa a época da ignorância. Quando você é ignorante, quando você não tem um conhecimento da palavra, e você falou alguma coisa ao Senhor. Quantas vezes a gente chamou aqueles assembleanos de louco? Foi só eu que passava na porta dele e falava, esses caras são tudo louco, gritando Jesus amado. Chama a ambulância para eles, né? Põe no manicômio essa galera aí, Jesus, abre as portas, rapaz, manda a camisa de força aí para dentro. Quantas vezes eu não passei ali? Quantas vezes a gente não chamou os assembleanos de louco, falando do Espírito? Eu iniciei a mensagem falando, mas os fariseus ouvindo isso diziam, este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Era mais ou menos o que a gente fez ou não? Parecido? Mas nós éramos ignorantes. Não tínhamos conhecimento que os fariseus tinham. Não tínhamos acesso à palavra como os fariseus tinham. Quantas vezes nós chamamos, né, os crentes de louco? Quantas vezes eu fui chamado depois de louco? Eu falei, agora eu que sou louco. Quando eu me converti, passei a ser chamado de louco. Olha o louco aí orando. Tá louco, esse moleque vive de joelho aí no quarto, né? Fica com o bumbum para cima o dia todo aí. Eu falo, meu Deus do céu. Ou quantas vezes eu ouvi isso? Meu quarto não tinha porta, né? Hoje meu filho tem um quarto com porta. Ele fala, respeita a minha privacidade. Tá de brincadeira? Quando a gente vai abrir a porta lá e ficar bravo, se a gente fica abrindo toda hora a porta, fica bravo. Só que a gente tem que entrar e vigiar, né? Ver o que está fazendo, que criança sozinho calado, quer, tá aprontando, né? Minha esposa sempre fala isso. Eu não tinha nenhuma privacidade para orar, mas mesmo assim eu buscava o Senhor. Era chamado de louco. As pessoas pecavam. Esses que me chamaram de louco se converteram tudo, amém? Esses que nos chamam de louco vão tudo vir para o Senhor Jesus. Coloque-se de pé. Vamos adorar um pouquinho. Vamos. O Espírito Santo, quando eu entrei nesse lugar, ele já estava aqui. Quando os louvores começaram, nós podemos sentir a presença do Espírito Santo. Quando nós cantamos Santo Espírito, né? Eu pude sentir o Espírito pairando aqui na igreja. Ele falou, eu sou bem-vindo aqui nesse lugar. Eu sou bem-vindo aqui nesse lugar. Mostre para o Espírito que ele é bem-vindo aqui nesse lugar. Comece a adorar. Quanto tempo faz que a gente não ora, que a gente não busca? A gente estava em casa preso. Não podíamos orar, não é a mesma coisa, não é o mesmo clima. Hoje o Senhor montou todo esse clima para você se derramar, para você buscar a presença do Espírito Santo. Oh, levar esquerdo, nabe, exterior, candábia. Oh, aleluia. Hoje o Senhor fala com você, igreja. Você que um dia pensou, eu não preciso aceitar esse Senhor, eu só vou na igreja, eu não preciso me confessar nem nada, eu só vou lá e se eu me sentir um dia bem. O Senhor fala que esse dia hoje, é hoje que o Espírito está tocando no teu coração. Esse fogo que você está sentindo no teu coração é o Espírito Santo falando dentro de você. Não sou eu, meu irmão, eu não tenho esse poder, jamais. Mas o Espírito tem. E hoje, se você não endurecer o teu coração e ouvir a voz, ele vai entrar e vai falar com você. Vai falar com você. Nós vamos louvar ao Senhor. No final eu vou fazer um apelo. E você que sentir de aceitar o Senhor Jesus, você vai vir até aqui à frente. Nós vamos orar por você. Hoje você vai virar um cidadão dos céus. Se você não se sente ainda um cidadão do céu, hoje o Espírito Santo está te tocando. Hoje o Senhor quer te renovar. Eu quero que você ore, eu quero que você busque com forças. E não chega ao momento de depravação, porque quando a pessoa está longe do Espírito, ela é depravada. É por isso que a gente não entende, mas o nosso tem falado tantas besteiras, porque você está longe do Espírito. O Espírito está falando, se achega a mim para que eu possa te purificar. Ah, pastor, é difícil ser santo porque você não se achega ao Espírito Santo de Deus. É por isso que tem dificuldade de ser santo. E o Senhor quer uma igreja santa. Os fins dos tempos estão chegando, meu irmão. Sofonias já falava isso, imagina eu hoje. E o Senhor quer salvar uma igreja santa. Feche seus olhos, comece a louvar ao Senhor.
Deixa o Espírito parar na igreja. Vem manifestar os teus. Seja bem-vindo, Espírito. Feche seus olhos. Lembra do conselho que o Espírito Santo te deu. Começa a pensar nele. Ele é o seu amigo. O que fazer quando ele vem? Oh, Senhor. E se nós só tivéssemos esse tempo aqui na terra para adorar? E se nós tivéssemos só esta manhã aqui para adorar? Como você adoraria ao teu Deus? Como você buscaria o teu Deus? Se fosse só esse momento. Faça desse momento único de adoração. Ainda temos tempo. Oh, Senhor. Oh, Deus. Quanto tempo faz que você não sente a presença do Espírito? Ele está aqui nesse lugar. Esperamos pelo teu sopro. Oh, Deus. Senhor, nós elevamos para a nossa adoração a Ti. Começa a falar com esse Deus, começa a falar com esse Deus. Começa a glorificar ao Senhor. Oh, Senhor, Tu és grande, Pai. O que fazer quando Ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? Espírito Santo, seja bem-vindo, Espírito. Seja bem-vindo, Espírito. Nós te adoramos, Espírito. Nós entregamos nesta manhã nossas vidas diante de Ti, Espírito Santo de Deus. Mas que ser bem-vindo. Nós te desejamos. Oriandas queriam Mariana la Mariole Maria Esteve canta. Espírito começa a tocar na tua igreja. Oripanama subrianda levaria cantária neve suriá. Te desejamos. O Senhor tem te guardado, igreja. O Senhor tem te guardado até aqui, porque Ele tem um plano de vida para você. Nós te clamamos, Espírito, nós te buscamos, Espírito. Nós te buscamos, Espírito, nós te buscamos. Oh! Declara ao Senhor que você o ama. Declare que você respeita o Espírito Santo de Deus. Que você não vai mais magoar o Espírito Santo de Deus com as suas palavras, com os seus gestos. Que você vai ser melhor. Eu vou tentar ser melhor, Espírito. Eu tentarei ser melhor, Espírito. Oh, Deus. Faz de novo. Bem baixinho. De novo. Deus teve a ideia brilhante de enviar aquele com a ciência de todo o assunto do céu. Aquele que poderia estar em todo lugar. Aquele que poderia convencer o homem do seu pecado. Deus teve a ideia de enviar o seu Espírito e dizer: vai, Espírito, eu fui, o meu filho foi, agora é a sua vez. E o Senhor Jesus vai falar: eu preciso ir. Eu preciso ir para que então possa vir o Consolador, porque eu não consigo estar em todos os lugares, mas o Espírito Santo consegue estar em todos os lugares. Lá no teu quarto, lá no teu serviço, quando você é humilhado, no meio da igreja, quando nós precisamos de conforto, Ele consegue estar. Oripanamio Kandariana Lasei.
Eu estou te vendo, eu estou te assistindo. O Senhor está falando com pessoas nesta manhã. Eu estou te vendo, eu sei o teu sofrimento. Foi eu que trouxe ele aqui. É o Espírito que traz ao homem, que faz o homem pensar: eu preciso de Deus, eu preciso mudar a minha vida. Somente o Espírito tem esse poder. O Senhor começa a soprar, e o Espírito como pessoa, ele tem poder. E esse poder é o poder que envolve a igreja. É o poder que envolve a igreja. É o poder que envolve a igreja. Você vai começar a adorar. Comece a adorar. Comece a buscar. Comece a buscar. Se entrega, se entrega. Deixa o Senhor te renovar. Deixa o Senhor te renovar. Deixa o Senhor te renovar. Deixa o Senhor te renovar nesta manhã. Deixa o Senhor te encher a igreja. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mas que seja bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Você que sentiu no seu coração que você precisa de uma oração especial: pastor, eu senti que Deus está me chamando nesta manhã. Eu senti que eu tenho frequentado este lugar, mas eu nunca confessei o Senhor como meu Salvador. Eu nunca falei que o Senhor, que eu preciso do Senhor como meu Deus. Eu nunca mudei minhas posturas, porque eu nunca senti um compromisso tão firme com o Senhor. E hoje eu quero firmar esse compromisso. Você que sentiu isso no coração, você tem a oportunidade de vir aqui à frente. Pastor, mas eu tenho vergonha. A palavra de Deus diz que aquele que se envergonhar dele aqui na terra, ele também vai se envergonhar de você lá diante de Deus. E se a tua fé é o bastante para estar aqui hoje, mas não é o bastante para aceitar ao Senhor, deixa o Espírito Santo te convencer disso. O que vai mudar? Não vai mudar nada, a sua vida vai continuar. Pastor, eu vou poder jogar bola? Vai. Vou poder fazer isso? Vai. Mas com decência, movido pelo Espírito Santo. Esse convite fica aberto até o final do culto. Pastor, eu não senti de ir na hora do culto, mas no final eu posso procurar o Senhor? Pode, nós vamos orar por você, não tem problema. Amém? Glória a Deus. Deus está aqui, amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pelo poder do Espírito Santo que se manifesta nesse lugar, pelo convencimento. Não sou eu, como eu falei, eu não tenho força disso, mas o Espírito Santo, sim, é que convence o homem a mudar o seu caminho. Amém? Quem blasfema contra o Espírito Santo não segue esse caminho, ele não consegue. Amém? A menos que ele seja um filtrado, mas o seu coração não vai estar junto com o Senhor como o teu está hoje. Amém? Então, pastor, não blasfemei. Ufa. Para eu entender isso demorou um tempo, porque a gente reclama muito com Deus, a gente trata Deus mal, né? Quando acontece alguma coisa ruim com a gente, quando o abençoado do teu marido te provoca, falou: Deus, para que você me deu esse homem? Aí Deus fala: eu não dei nada, foi tu que escolheu, né? A gente faz isso, mas contra o Espírito, meu irmão, a gente tem que ter respeito, porque Ele te ama, Ele cuida de você, Ele te abraça. No momento mais triste, mais difícil da tua vida, aquele conforto que você sentiu, oh, aleluia, foi o Espírito que te abraçou. Aquele momento de dor que você teve, de luta, de conforto,
Foi o Espírito que te abraçou, que te confortou. Porque Deus não é egoísta. Ele poderia falar, não, eu sou Deus, eu vou cuidar do jeito que está. Ou então Jesus falar, não, eu vou andar e uma hora eu alcanço todo mundo. Não, Deus falou, não, eu quero abraçar todos ao mesmo tempo. Eu quero cuidar de todos ao mesmo tempo. Porque Deus se importa comigo, se importa contigo. Amém? Glória a Deus. Nós temos visitantes hoje. Elisa, faz assim com a mão bem alta. O Senhor te ama. O Senhor te trouxe hoje, amém? Para ouvir essa palavra. Eu não sei se a irmã já serve ao Senhor em algum lugar e está nos visitando hoje, ouvindo a palavra. Deus, Ele conforta o teu coração, amém? Em nome, está nos visitando hoje, seja bem-vindo. A casa do Senhor está aberta, irmãos. Está aberta. Vitor, aonde? Está lá, está do outro lado? Amém? Deus abençoe também o Vitor, seja muito bem-vindo. E o Lorenzo também é criança, né? Criança é o nome. Apesar que ele vai crescer depois, né? Só um negócio que eu falei aqui. Mas, irmãos, o que é triste, a gente tem algumas informações que tem igrejas fechando durante esse período da pandemia. Igrejas fecharem, essas pessoas, essas ovelhas, elas ficam pagando. Não é o caso dos nossos irmãos que estão nos visitando hoje, mas eu tive relatos, né, de pessoas que falaram, não sei mais, né? Onde eu vou congregar, os pastores indicam a gente para outro lugar. Tem igrejas que fecharam, amém? Mas a obra, quando ela é de Deus, meu irmão, ela permanece, amém? Quando o Espírito Santo está no negócio, ele permanece, amém? Nós vamos orar. Quero que você faça uma intercessão. Pense em uma pessoa, nós vamos orar, né? Não veio nenhum nome aqui de ninguém, mas eu vou orar, amém? Você vai colocar a pessoa que você conhece, que está com Covid, amém? Que está com outro tipo de doença. Nós vamos orar, vamos colocar essa pessoa na presença do Senhor. Agora que você está cheio do Espírito, Ele vai te dar um dom, amém? O dom da intercessão, de cura, para você orar por essa pessoa. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, por este momento, Deus. E desde já, Senhor, nós nos apresentamos, Pai, diante de Ti, meu Deus. E erguemos, Pai, nossas mãos, Pai, e apontamos, meu Pai amado, em direção, Senhor amado, àquela pessoa que nós estamos apresentando hoje, Deus. Pai, que a palavra, Senhor, na boca do meu irmão, Senhor, venha ser, meu Pai, como flecha, Senhor. Que ela acerte, meu Pai, o alvo, Senhor. Aquele que está doente, Pai, aquele que está numa cama, aquele que está com a dificuldade, aquele que está preso. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós liberamos uma palavra de poder, uma palavra de vitória nesta manhã, Senhor, sobre a vida, Senhor, daquele que hoje se encontra nessa situação, Deus. Nós repreendemos, meu Pai, toda ação contrária, toda ação do mal, todo levantar do inimigo, Senhor, toda falta de informação, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Deus. Derrama, Pai, sobre a vida, Senhor, daquele que está sendo representado pelo meu irmão, Pai, nesta manhã, Deus. Eu repreendo desde já, meu Pai, tudo aquilo, Senhor amado, que não vem de Ti, meu Deus, que está agora agindo na vida dessas pessoas, Pai, que aqui estão sendo representadas em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu declaro, meu Pai amado, o meu irmão e a minha irmã curados, meu Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória e para a Tua honra, Deus. Amém, igreja? Vamos para casa? Vamos para casa, amém? Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus e Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão, a doce comunhão, a presença, o amor, a sabedoria, as respostas do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: aleluia, aleluia, para o Senhor. Oh, glória! Vou em paz, cumprimente seu irmão.